Fala galera do xadrez, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rogério Nunes e esse é o canal Xadrez Digital e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós continuamos a nossa playlist de temas táticos. Se esse é o primeiro vídeo da série que você está vendo, saiba que nós já temos 3 vídeos nessa série de temas táticos. O primeiro é sobre a cravada, o segundo é sobre o espeto e o terceiro é sobre o garfo. Então, se você quer ficar por dentro também desses temas táticos, essa playlist aqui tem outros vídeos. Tem esses mais 3 vídeos aí que eu falei e vai ter mais vídeos sobre mais temas táticos. Então eu vou deixar aqui no final do vídeo os dois dos 3 vídeos que já temos aí da nossa playlist. Então galera, se você aí não é inscrito no canal, se você aí não conhece o meu canal ainda, eu sou Rogério Nunes e aqui é o canal Xadrez Digital. Aqui eu trago vídeos de partidas, temas táticos, posições, aberturas, entre outros. E atualmente eu estou fazendo a playlist de temas táticos. Então já deixa o like aí no vídeo se você gostar, já se inscreve no canal, se você tiver interesse ativa o sininho para você ficar por dentro dos próximos vídeos que vão sair. E o tema de hoje é o ataque descoberto. O ataque a descoberto ocorre quando nós temos 2 peças alinhadas, na verdade 3 peças alinhadas, 2 de uma cor, ou seja, de uma pessoa, e uma outra peça de outra pessoa. E aí uma peça vai sair da frente e a outra vai estar atacando a peça. Aqui nós temos a torre aqui em F1 e a dama lá em F8. E entre elas nós temos o cavalo. Então essa configuração aqui tem que quando o cavalo sair, a torre que está em F1, esta torre aqui de azul, vai estar atacando a dama em F8. Na maioria das vezes, essa saída de cavalo vai ser atacando outra peça, ou vai ser dando cheque, também atacando o rei. Então aqui o lance, cavalo E5, o que ele faz? Ele está dando cheque ao rei, que está em D7, e ao mesmo tempo está atacando a dama, que está em F8. E aí que as negras aqui vão ter que defender apenas apenas um dos 2 ataques. E sendo que ela é obrigada a tirar o cheque, ela vai tirar o cheque e aí depois torre por F8. E aí rei por F8, e aqui as brancas têm uma vantagem de um cavalo a mais, que é muito tranquilo para vencer essa posição. Vamos aqui a outro exemplo. Temos aqui um exemplo com as peças das negras trocada. Então eu não vou estar dando cheque com o cavalo, eu vou estar dando cheque com a torre. Isso aqui temos então a torre aqui em F1, estaria atacando o rei em F8 com a saída do cavalo. Então se eu jogar cavalo E5, agora a dama está trocada aqui com o rei. Então eu não estou atacando com a torre a dama, eu estou atacando com a torre o rei. Então agora o rei tem que sair, e depois que o rei sai, cavalo por D7, tomando a dama, e aí nós temos vantagem decisiva aqui também. O melhor lance aqui é as negras tomar o cavalo, tá bom? Vamos aqui a outro exemplo. Temos aqui um exemplo agora com o bispo. O bispo, ele vai ter alguma peça na frente dele, ou algum peão na frente dele, e eu vou estar movendo essa peça, e assim o bispo vai estar atacando a peça que está por trás. Então aqui temos um bispo,
observamos que o bispo está atacando indiretamente a torre em A8. Quando eu retiro o peão jogando D6, observa que eu estou fazendo um ataque à torre em A8 e um ataque à torre em C7. Então aqui as negras vão poder defender apenas um dos ataques. E então, depois que elas jogam torre D7, que nem é um bom lance, bispo por A8, nós temos vantagem decisiva aqui para as brancas. Só para ilustrar, após o lance D6, o melhor lance para as brancas, para as negras aqui, seria ou torre C8 ou torre A6, para após o bispo capturar aqui em A8, a torre recapturar o bispo, tá bom? Vamos aqui para mais um exemplo. Temos aqui um exemplo com mais peças no tabuleiro. E esse exemplo aqui pode ser até uma pegadinha. A gente observa aqui que inicialmente as brancas não têm a dama. Então ganhar a dama aqui não seria interessante, visto que nós temos as peças das brancas sendo atacadas pelo bispo, pelo peão. Então um lance como cavalo C6, atacando a dama, atacando o rei, parece interessante, mas nós temos coisa melhor. Observa que depois de cavalo C6, e aí depois que nós capturamos a dama aqui, o nosso bispo aqui estaria caindo, tá bom? O nosso bispo aqui estaria caindo. Então a gente tem que procurar alguma coisa melhor, visto que nós já estamos sem a dama. Então o lance aqui, nós temos mate aqui na posição em 2 movimentos. Se quiserem tentar, aí podem pausar o vídeo para tentar achar o mate em 2 movimentos. O lance das brancas aqui é cavalo G6, cheque. A gente observa que as brancas estão dando cheque com o rei e cheque com o cavalo. Então, além de ser um ataque descoberto, também é um cheque duplo, porque nós estamos dando cheque com a torre e com o cavalo. A torre aqui em E1 está dando cheque e o cavalo. Qual é a vantagem do cheque duplo? O cheque duplo é uma vantagem porque se fosse só a torre dando cheque, nós teríamos a opção de cobrir de bispo aqui com bispo E2. Só que isso não é possível porque o rei está levando cheque das 2 peças, do cavalo em G6 e da torre em E1. Então não é possível cobrir o cheque de torre, porque o rei ainda estaria em cheque de dama. Então aqui o rei tem apenas uma opção de movimento. A gente observa que o bispo está ocupando essas casas. O bispo está ocupando olhando essas casas. A torre está olhando essas casas e o rei só teria essa casa aqui, ó, para movimentar. E depois que ele vem para essa casa, nós temos mate em apenas um movimento com cavalo por H8. Temos aqui o rei olhando essas, a torre olhando essas casas e o cavalo olhando essa última casa aqui que o rei teria de fuga. Vamos agora aqui no próximo exemplo. Temos aqui um exemplo em que as brancas jogam e conseguem uma posição vencedora após 3 movimentos. Bem, o lance aqui é cavalo por E4. E aí, depois que o peão toma, nós vamos estar aqui, ó, tomando o bispo com cheque ao rei. Com cheque ao rei e também atacando a torre, ou também atacando
ou também atacando a torre em A8. E aí segue então bispo por D4, o rei está em xeque. Depois que o rei sai, bispo por A1. Outro exemplo, temos aqui. A gente tem que as casas onde o rei está fugindo estão em grande parte dominadas. E aqui nós vamos ter que trazer o rei para determinada casa. A gente vai ter um tipo de atração para o rei vir a determinada casa. O lance aqui é torre D7. E aí depois que o rei vem para C7, para C8, ele vai estar atrás aqui. O rei vai estar atrás do bispo. E aí vai estar vulnerável a um ataque descoberto. E aí depois de torre F7, nós estamos dando cheque, estamos atacando a torre em F2. E a melhor jogada das negras aqui é tomar o bispo que está dando cheque. E aí depois de bispo torre por F3, torre por H3, torre toma F2, e aí nós temos aqui uma qualidade a mais. E essa vitória aqui não é tão simples, mas as brancas aqui estão ganhas também. Vamos aqui para mais um exemplo. Esse exemplo aqui é bastante interessante porque ele também envolve checkmate. A gente observa que o rei está olhando algumas casas aqui, ó, e o peão também. Então essas casas aqui não estão disponíveis para o rei negro. E aí se eu jogar o lance cavalo D5, se eu jogar o lance cavalo D5, eu vou estar atacando a torre em C4 e vou estar ameaçando o movimento cavalo E7, que seria checkmate, já que com o cavalo em E7, o rei não tem essas casas aqui de fuga, porque ele estaria levando o cheque do cavalo nesta casa, que é a casa F5, e a única casa de fuga, que seria a casa G6, estaria sendo ocupada, estaria sendo defendida pelo cavalo, olhada pelo cavalo. Então aqui o lance cavalo D5, as negras vêm defender a casa E6. Só que quando elas defendem a casa E6, o que acontece? O cavalo está atacando a casa C7. E aí nós vamos ganhar aqui uma qualidade também. E aqui nós temos alguns peões passados, o que facilita a vitória para as brancas. Temos aqui mais um exemplo. Esse exemplo aqui também está envolvendo mate. As brancas aqui jogam e matam em 3 movimentos. E aqui é bastante simples aí para quem já tem um pouco de familiaridade com as táticas. Sacrifício de dama em H7. Dama H7 cheque. Depois de rei H7, aqui também entrou o tema da atração. A gente atraiu o rei para determinada casa. E aí depois que nós atraímos o rei para determinada casa, nós damos então o ataque à descoberta. E também aqui é cheque duplo. O rei está levando o cheque do bispo em D3 e também do cavalo em G5. E aí depois de rei H8, cavalo F7, checkmate. Olha, o cavalo está atacando o rei, este peão está defendendo essa casa e o bispo está olhando a casa H7. Vamos então para o próximo exemplo. Temos aqui um exemplo interessante a tecer alguns comentários. Sempre que possível, devemos fazer movimento em que o adversário tenha que responder de forma forçada. Esse exemplo aqui é bastante interessante porque as brancas aqui estão com a dama na mesma
fileira, na mesma coluna da dama negra. E aí que as brancas e as negras, perdão, elas têm alguns ataques descobertos que elas podem dar. Só que nós temos que aplicar o ataque descoberto que seja mais forçado para o adversário responder. E esse lance é bispo F4. Porque após isso nós temos que depois de dama por D5, nós temos um lance intermediário, que geralmente é um lance de cheque. E aí nós temos aqui, ó, bispo por E3, atacando o rei. E aí que nós ganhamos um tempo para poder tomar a dama aqui em D5. E aí nós temos dois bispos, ou seja, par de bispos contra a torre, que é vitória matemática das negras, mas é algo não tão simples assim. As negras precisam trabalhar e ser bem precisas aí para vencer. Temos aqui então o último exemplo. No último exemplo, as brancas aqui obtêm uma posição vitoriosa após 3 movimentos. E aqui nós temos que chegar à posição que o ataque à descoberta vai acontecer. Temos aqui que o peão saindo desta casa jogando em D8, a torre estaria atacando o rei aqui em F7. Então assim nós fizemos o movimento dama E8. E aí depois de torre por E8, jogamos o movimento D8 igual a dama. Observa que nós estamos atacando o rei e nós estamos fazendo dama. Então as pretas aqui não têm a opção de tomar a dama, visto que ela está levando cheque da torre. E aí depois do movimento dama E7, então torre por E7, torre por E7, nós temos uma dama contra uma torre, que é uma vitória bem tranquila para as brancas. Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo de ataque descoberto. Um tema muito, mas muito recorrente aqui em jogos de xadrez de todos os níveis. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, se você está gostando dessa playlist, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo para você ficar por dentro de todas as novidades aí do canal. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, nós já temos 3 vídeos na série Temas Táticos. Vou deixar aqui a playlist aqui nos vídeos sugeridos no final do vídeo. Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha se você puder. Valeu, galera, e até a próxima. Falou!